Deixa eu fazer rapidinho aqui. Na hora do Dunga vai tomar. Muito bem, então eu vou rápido aqui porque tem compromisso, né? Tem que assistir a live do Dunga. Ai, Christian, viu? Falando nisso... então essa mini live aqui é uma coisa para falar o seguinte. Eu tenho que colocar aqui um negócio, que é aqui, ó. Recortar. Não, se vocês não adivinharam a música, eu não vou falar não. Caramba. Fixar comentário. Pronto. Fixei o comentário. Eu já tô me achando super avançado por conseguir fixar um comentário no Instagram. Depois, se alguém descobrir a música, fala. Mas é muito feio não saber que música é essa. Não. Tem que saber. Outra coisa, não tem competição, né? Primeiro, para começar, competição em psicanálise, medição de pipi, não. E segunda coisa, quando eu entrei na faculdade de psicologia, o Christian já era livre, não sei se era livre docente, mas ele já era pós-doutor e dava aula para mim lá, então... Imagina. Então vamos lá, vou fazer rapidinho para vocês para assistir a do Christian, então vamos fazer rapidão aqui. Eu vou fazer alguns comentários a respeito de um texto do Freud chamado Recordar, Repetir e Elaborar, certo? Texto muito legal, que tem leituras bem diversificadas e algumas erradas, mas eu não vou ficar atentando a isso, porque é um texto interessante. Esse texto, ele está no volume 10 das Obras Completas, que é o volume que tem o caso Schreber. Se você quiser, se você for lá no meu Telegram, Saulo Dors Ferreira Psi, né? Se você entrar lá, eu acabei de postar no grupo o PDF para quem quiser acompanhar. Então, se você for lá, olha só. Se você for lá, veja só que tá aqui, ó. Acabei de postar, então é só você. E nesses textos, você tem caso Schreber e também artigos sobre a técnica. Quais são os artigos sobre a técnica? São os seguintes, rapidinho. Então, só para localizar, texto de 1911 a 1913. É um Freud aí, já naquele molecão, né, do estudo sobre histeria, já é um Freud que lançou a interpretação dos sonhos em 1900. Então, tem 10 anos aí desde a interpretação dos sonhos. A primeira geração de psicanalistas já tinha se consolidado, já estava formada, então é legal pensar nisso também. E outra coisa interessante se pensar é o contexto em que esses artigos sobre a técnica aparecem. Por quê? Começou a virar uma lambança, o que é fazer psicanálise. Você viu que o negócio era interessante, começou a se popularizar. E aí começaram as coisas chamadas de psicanálise selvagem. Então, um texto bem legal também do Freud, até posso escolher algum momento, posso até falar dele em uma próxima live. Não a próxima, que eu ainda quero falar do Recordar, Repetir e Elaborar. Mas em algum momento falar da psicanálise selvagem, que é justamente essa psicanálise que, inclusive, está sendo ensinada em algumas escolas hoje em dia, se é que pode chamar de escola, uma coisa bem selvagem, assim, de fazer interpretações ao pé da letra, fora de contexto, e tá parecendo mais a psicanálise está parecendo mais uma TCC mal feita do que psicanálise. Enfim, a galera começou a fazer isso do tipo o cara trazer uma interpretação edípica logo em primeira sessão para o paciente, por exemplo, ou coisas que eu já ouvi do analista falando numa primeira entrevista: olha, em determinado momento você vai se apaixonar por mim, mas isso é transferência. Fala, nossa senhora, né? Que viagem. Eu estou usando a edição da Companhia das Letras, não gosto da tradução, mas é que eu tenho aqui. Certo? Então, aí o Freud, meio que preocupado com o caminho que estava indo a sua psicanálise amada,
ele resolve escrever alguns artigos falando sobre a técnica, assim, é meio que o Freud, o que ele faz? Não é que ele cria um como fazer exatamente, né? Porque em psicanálise não dá para fazer isso, mas ele cria quase uma redução de danos, parece. Porque a galera estava fazendo uma várzea, né? Então ele escreve alguns artigos. Então quais são esses artigos? Deixa eu entrar para falar rapidinho aqui, porque a mini live tem que ser rápido. Olha os artigos, o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, a dinâmica da transferência, recomendações ao médico que pratica a psicanálise, o início do tratamento, recordar, repetir, elaborar e observações sobre o amor de transferência. Então, é em cima disso aqui que eu vou trabalhar. Então, vamos pegar aqui um pouquinho de recordar, repetir, elaborar. Eu vou fazer uma mini live hoje, outra amanhã, outra depois e por aí vai. Então, ele vai dizer assim: não me parece necessário lembrar continuamente aqueles que estudam a psicanálise as profundas alterações que a técnica psicanalítica sofreu desde o início. Na primeira fase, então ele vai dizer assim, as fases da técnica psicanalítica, né? Então, na primeira fase, o da catarse de Breuer, então lá 1895, estudo sobre histeria, Freud com Breuer, que era professor, colocava assim, o foco era colocado sobre o momento da formação do sintoma. E havia um esforço persistente em fazer se reproduzirem os processos psíquicos daquelas situações para levá-los a uma descarga mediante atividade consciente. Seria assim, recordar e abreagir. Mais ou menos assim, né? A primeira fase é o Freud com Breuer, o objetivo, o foco da psicanálise era em cima do momento que aconteceu o sintoma. Então a ideia era, através da hipnose, você conseguir chegar ao momento que o sintoma apareceu, né, se configurou, a partir de um trauma, e aí então, isso sendo reproduzido naquela situação analítica, ali, hipnótica, acontecia uma descarga, a abreação, e nessa descarga o sintoma desaparecia. Então esse era o modelo inicial e o Freud e o Breuer achou que ia dar certo isso. Não deu. Funcionou para muitas coisas, mas o método catártico, que ele coloca, né, o recordar e abreagir, que é o catarse do Breuer, não funcionou tão bem assim. Funcionou um pouquinho, mas depois tiveram que mudar. Inclusive, Freud se afasta de Breuer. Na verdade, Breuer se afasta de Freud porque toda aquela presepada dele com a Ana O, né? E nós já sabemos disso, que ele ia visitar a paciente dele 4, 5 vezes por dia, o Breuer, e aí começou a ficar estranho, e a esposa dele achou ruim, enfim. Depois, segunda fase da técnica psicanalítica. Em seguida, depois da renúncia à hipnose, impôs-se a tarefa de descobrir, a partir dos pensamentos espontâneos, leia-se, né, livre associação, do analisando, o que ele não conseguia recordar. Então, olha só. Então, renúncia da hipnose e impôs a tarefa da livre associação, do analisando, a partir da livre associação, descobrir o que a pessoa não conseguia recordar. Então, diga tudo que vier à cabeça sem censura, foi uma coisa que substituiu a hipnose, e a pessoa falava tudo que vinha na cabeça dele, né? E tudo que vinha na cabeça dele conseguia descobrir coisas que ele não sabia que sabia, ou que ele sabia que não sabia. Então, a resistência seria contornada mediante o trabalho de interpretação e a comunicação dos seus resultados ao doente. Mantinha-se o foco sobre as situações em que se tinham formado os sintomas. Então, vejam só, o foco na primeira clínica também é no momento da formação dos sintomas. Foco na segunda clínica também está em cima da formação dos sintomas. Primeira clínica, método catártico, hipnose e catarse. Segunda clínica, você tem ali a livre associação, os pensamentos espontâneos, para conseguir descobrir o que o paciente tinha esquecido, né, para recordar. Por que a pessoa não conseguia recordar? Porque tinha uma tal de resistência. Essa resistência seria contornada mediante o trabalho de interpretação do psicanalista. Então o psicanalista interpretava e aí então era possível se lembrar. Então ele coloca, nesse caso também mantinha-se o foco no momento da formação dos sintomas, e a abreação, que seria essa descarga, fica para segundo plano. Então não é mais primeiro plano como era na primeira clínica.
Por fim, formou-se a técnica coerente de agora. Então, qual que é a técnica de agora? No qual o médico renuncia a destacar um fator ou problema determinado. Ou seja, antes ali você tinha uma problemática, você ficava em cima, dando porrada em cima da problemática. Aí o Freud percebe que não adianta fazer isso. Se você quer saber de alguma coisa de alguém, isso é uma dica para o dia a dia, nunca pergunte exatamente aquilo que você quer saber. Porque se você perguntar, a chance da pessoa mentir, se defender é muito grande. Então, por isso que é bom perguntar coisas em volta, assim, né? Nessa hora, mais uma vez, faço referência ao filme Django Livre, por exemplo, ou o filme Bastardos Inglórios, porque ali você tem sempre o personagem esqueci o nome dele agora, para variar, mas é o cara que no Bastardos Inglórios ele é o que vai na casa lá procurar judeus, e no Django Livre ele é o cara que vai resgatar, ele é o caçador de recompensa, né? Eu não sei o que lá, o Christopher Watts, se eu não me engano. Será que é Christopher Watts? Alguma coisa Watts. E ele é um personagem interessante porque ele, por exemplo, ele vai lá, ele quer recuperar a esposa do Django e ele sabe que se ele chegar pedindo ela, o cara não vai oferecer, ele sabe que tem que ir pelas beiradas, então ele vai lá para comprar um escravo lutador e não sei o que, fala isso, aquilo, outro, e por acaso, olha, você tem uma escrava aqui que fala alemão, talvez me interesse. Então, isso de ficar em cima do ponto que você quer saber não funciona bem, sabemos disso, então dica, se quer saber de alguma coisa, não pergunte, vá pelas beiradas. E aí então aqui ele coloca, por fim, na técnica coerente de agora, no qual o médico renuncia, médico no caso aqui, psicanalista, né? O médico renuncia a destacar um fator ou problema determinado e se contenta em estudar a superfície psíquica apresentada pelo analisando, utilizando a arte da interpretação essencialmente para reconhecer as resistências que nela surgem e torná-las conscientes para o doente. Então veja aqui, se na segunda clínica tinha resistência e o analista então que produzia o conteúdo, que era muita fase do Freud explica, você já vê o Freud aqui caminhando para uma outra forma que diante da não lembrança, o psicanalista aponta as resistências e a partir dessas resistências que o paciente vai desenvolver a sua lembrança do material perdido. Muito bem. Aí ele vai dizer assim, o objetivo dessas técnicas permaneceu inalterado, sem dúvida. Então, apesar de 3 clínicas aí, você tem uma inalteração. Ele coloca, em termos descritivos, preenchimento de lacunas da recordação. Então, faltavam pontos para ser preenchidos na lembrança. Em termos dinâmicos, superação das resistências da repressão. Então, o Freud, falei para vocês, ele escreve de um jeito muito gostoso que ele vai construindo um raciocínio com a gente. Então aqui ele colocou, essa é a clínica atual, ela começou assim, passou para a fase 2, a fase 3 é essa. No fim das contas o objetivo era sempre esse, preenchimento de lacunas e superação das resistências. Porém, ele vai trazer assim, existem outros tipos, né, de esquecimentos que vai começar a exigir um outro tipo de abordagem. Então aqui, traz umas coisas interessantes, e eu já vou finalizar aqui uma mini live. Ele fala assim, nesse ponto farei algumas observações que todo analista vê confirmado em sua experiência. O esquecimento de impressões, cenas, vivências, reduz em geral a um bloqueio delas. E quem atende já escutou isso, e quem é atendido também já falou isso provavelmente. Olha só, quando o paciente fala desse esquecimento, raramente deixa de acrescentar, na verdade eu sempre soube, apenas não pensava nisso. Isso é uma coisa muito legal, que eu já falei em vários momentos, em lives e cursos e tudo mais, que não se trata só daquela coisa que a pessoa tem um desconhecimento total, assim, nossa, foi revelado, eu nunca soube, apareceu agora, uma grande novidade. O que o Freud está colocando aqui, que existem coisas que sempre estiveram lá, sempre estão lá, e você nunca tinha sofrido os efeitos dela, mas em algum momento da análise, aquela coisa que sempre estava lá fará um efeito sobre você. O exemplo que eu sempre trouxe também é que eu lembro, eu cresci numa casa que tinha alguns livros assim na estante, e um deles era Fernão Capelo Gaivota. E que eu nunca, para mim ele era parte do cenário, assim, né? Nunca olhei para ele. E aí, então, muitos anos depois, na faculdade,
Eu lembro que uma professora indicou pra gente que ele foi no Capelo Gaivota para comentar e eu fui no sebo procurar, comprei. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu olhei e falei assim, nossa, peguei e falei assim, é um livro, esse livro sempre esteve aqui, mas eu nunca prestei atenção que ele era ele. Então só quando foi feito uma reivindicação por ele, né, que ele passou a fazer, que ele passou a contar. Ele estava ali só como parte da paisagem e passou a contar. Por que isso é muito importante? Por quê? Para pensar que existe essa repetição na clínica, a gente volta nos mesmos assuntos, quantas vezes for necessário. Às vezes o terapeuta pode não ter paciência, mas aí vai fazer análise e supervisão. E às vezes o paciente se queixa, pô, mas eu estou falando disso de novo, eu estou falando disso de novo, mas falando de tal coisa. Pois é, quantas vezes for necessário você vai voltar nesse cenário, porque talvez tenha alguma coisa aí que se destaque ainda, vai aparecer. Então é uma coisa assim, acho que é uma sugestão importante. Bom, eu vou deixar nesse ponto, é só uma mini live, para começar a falar de recordar, repetir e elaborar, porque ele vai caminhar para uma outra parte daqui a pouquinho, para falar de outros esquecimentos e também de o que acontece quando nós não nos lembramos e atuamos, que é algo muito perigoso, quando a gente deixa de recordar e passa a atuar, colocar em ação sem pensar sobre o que está sendo feito. Isso é muito perigoso. Isso pode pensar tanto naquilo que o Lacan fala de uma transferência selvagem, do acting out, ou pode ser algo muito mais perigoso que a passagem ao ato. Talvez no final da leitura desse eu traga um videozinho falando sobre a diferenciação de acting out e passagem ao ato. Estou aqui também para falar, obviamente, que dia 10 de maio começa o curso Freud, Teoria, Prática, Casos Clínicos, ontem e hoje. 12 semanas de aula, são 12 videoaulas de 1h30, algumas com 2h30 dos casos clínicos, que você assiste, você lê o PDF que eu preparei, e fora os PDFs extras do Freud de comentadores. E uma vez por semana eu junto as perguntas de todo mundo a respeito da aula daquela semana e faço um vídeo resposta comentando todas as perguntas e comentários gerais. Beleza? Boa noite, bom descanso e até amanhã numa mais uma mini live. Tchau pra vocês.